Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Um dos questionamentos que eu mais ouço é: será que a felicidade verdadeira realmente existe? Eu também me fiz essa pergunta por muitos e muitos anos. É curioso perceber a que ponto a humanidade chegou em que as grandes verdades espirituais são tidas como mentira e a grande mentira que nos é apresentada através da sociedade, através do sistema, seja tomada como verdade. Quanto menos mente, maior felicidade. Quanto mais mente, maior a infelicidade, a tristeza, a depressão, a ansiedade, a reclamação, enfim, tudo aquilo que pode ser negativo, insalubre para o ser humano. É diretamente proporcional. Quanto mais mente, maior a ausência de si mesmo. Quanto menos mente, maior a presença em si mesmo. E é tudo uma coisa só, por mais que nós, com o nosso cérebro tridimensional, a gente busque sempre separar as coisas, separar as palavras como se fossem coisas diferentes. É uma forma de entendimento, né? A gente tenta entender o mundo através da separação. Mas a separação não existe, ela só existe na nossa mente. Felicidade, presença, Deus, contentamento, plenitude, alegria, é tudo a mesma coisa. Mas para efeito de comunicação temos que falar e usar palavras diferentes. Isso acaba gerando muita confusão. Mas, na medida que você ultrapassa a mente, na medida que você transcende, na medida que você vai dissipando a mente, que é a mesma coisa que o ego, né? Na medida que você vai dissipando a mente, o ego, as coisas se tornam mais claras, o significado das palavras se torna mais claro e cada vez mais irrelevante, no sentido de que você já não precisa mais usar as palavras para entender o que está acontecendo dentro de você mesmo. Infelizmente, ainda no estágio atual da humanidade, as palavras são limitantes, nos conduzem a uma limitação, porque nós costumamos entender tudo no sentido literal. Quem consegue ultrapassar essa literalidade, consegue compreender as coisas em profundidade. Toda vez que você se deparar com um texto, com um ensinamento, com uma palavra, procure sempre manter a sua mente aberta, não seja restrito quanto ao que você imagina que aquela palavra signifique ou aquele ensinamento, e é assim que você vai conseguir compreender a profundidade dos ensinamentos dos grandes mestres. A confusão é tanta que nos dias atuais, os ensinamentos espirituais parecem não ter nenhuma aplicabilidade para a vida diária, a vida comum, digamos assim. E não é assim, é óbvio, é bem pelo contrário. Quanto mais a gente se liberta desta limitação, mais a gente vê que os ensinamentos são extremamente aplicáveis no dia a dia. Mas há a necessidade do aprofundamento. Enquanto a gente se mantiver, enquanto nos mantivermos na superficialidade, que é o mais comum, a grande maioria fica sempre boiando na superfície e na superfície tenta descrever o que acontece na profundidade do mar, do oceano. O oceano com toda a sua riqueza, com todas as suas possibilidades, com tudo aquilo que ele oferece, e a pessoa tenta descrevê-lo
As pessoas, a grande maioria, tenta descrever o oceano sem nunca sequer ter ao menos colocado os olhos para dentro do mar. Então, por isso que a grande maioria não sabe, não faz ideia do que seja felicidade, não faz ideia do que está falando quando se pergunta se a felicidade verdadeira realmente existe. Na medida que você desapega, como disse Alan Watts, para saber quem você precisa desapegar de quem você imagina ser. Mas ele não foi o primeiro a dizer isso. Jesus disse: se você quer ser perfeito, negue-se a si mesmo. Perfeito nesse texto, nesse contexto, significa ser pleno, inteiro, completo, pleno de si. Mas o si a que eu me refiro não é a personalidade, é justamente o oposto. A personalidade faz parte do ego, faz parte da mente. O si mesmo, a que um místico se refere, um místico do quilate de Jesus, de Buda, Lao Tse, Confúcio, Sócrates, tantos outros, né? O si mesmo a que um mestre espiritual se refere é a própria essência, uma vez que ela foi descoberta a partir do autoconhecimento, a partir da autoinvestigação, a partir da autodescoberta. É esse si mesmo a que um místico se refere. Aí acontece uma grande confusão. Então, quando Jesus diz negue-se a si mesmo, ele está se referindo ao ego, aquilo que você imagina ser. Aquela identidade que lhe foi dada quando você nasceu, de católico, evangélico, espírita, ou que você foi adquirindo ao longo da sua vida. Cada vez mais você foi se identificando com essa persona que não é você. Porque quando você começa a desapegar de tudo isso, desapegar destas coisas mentais, das crenças, das ideologias, das tradições, tudo aquilo que foi colocado em você, que são camadas que cobrem a sua verdadeira essência, quando você começa a desapegar, a negar-se a si mesmo nesse sentido, aí então você começa a abrir espaço para a sua essência, para a felicidade, para a plenitude do ser, do seu ser. Então, eu posso afirmar para vocês, por já ter desapegado de uma grande parte daquilo que eu imaginava ser, que a felicidade existe, felicidade verdadeira existe sim, existe a plenitude, existe a alegria, fora das coisas, das relações, algo que está dentro de você mesmo, esperando para que você comece a descascar todas essas camadas, né, como uma cebola, todas essas camadas que foram acrescentadas na sua essência, para então você conseguir ser feliz apenas por ser, não como uma recompensa, pura e simplesmente ser. O desapego também tem a ver com isso, com você manter-se fiel a si mesmo, fiel à sua essência, fiel ao seu ser, não importa o que aconteça do lado de fora. Isso é o desapego. É isso que você tem que buscar para, eventualmente, encontrar a verdadeira felicidade dentro de você mesmo. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades e compartilhar os vídeos
com os seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.